Felisberto e Adroaldo. Entendo que são esses que são os convidados externos, o restante equipe aqui da prefeitura. Então, acho que podemos começar a gravar a reunião. E agora que eu vi, já estamos com a reunião gravando. E eu vou começar a fazer a apresentação de hoje, que nós vamos falar sobre o Sistema Municipal de Planejamento, o assunto que foi abordado também no GT-CT na semana passada. Hoje a gente vai ter a apresentação da arquiteta Vanesca, e eu vou antes fazer uma pequena introdução para a gente falar um pouquinho das exposições. Eu até imaginei que o Jacão ia estar aqui para talvez fazer um relato de como foi, mas eu sei que o Adroaldo esteve presente lá, de repente, se ele quiser fazer algum comentário. Eu vou compartilhar a apresentação com vocês. Deixa eu voltar para o começo. Então, essa é a nossa 8ª agenda, né, do GTCR. A gente teve algumas em compartilhamento com o GTCT. Hoje, então, como eu falei, a gente vai fazer uma atualização de onde estamos aqui no processo do plano diretor, e eu pensei em a gente fazer um debate sobre como estão sendo as exposições, se alguém vai ter algum comentário, alguma sugestão de mudança ou de manutenção de algum tipo de coisa que achou interessante, e depois a gente vai falar sobre o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. Então, sobre o nosso alinhamento do processo de revisão do plano diretor, onde nós estamos, já estamos na etapa da leitura da cidade, né, que entramos, assim, a partir de maio desse ano, que culmina na conferência de avaliação do plano diretor no final do ano, e estamos no momento das exposições, né, que seriam as devolutivas das oficinas de 2019. A ideia é que essa etapa seja finalizada no início do ano que vem. Nós já realizamos, até agora, 9 reuniões do GT Técnico Operacional, que é o GT dos técnicos da Prefeitura de Porto Alegre, onde tem representantes de diversas secretarias, departamentos e empresas públicas. 6 reuniões do GTCT e 7 reuniões do GTCR, que é o nosso GT consultivo das regiões de planejamento. E até agora aconteceram 6 exposições, contando com a exposição de abertura, que foi na Câmara dos Vereadores. Nós já tivemos na RGP1, no dia 20 de agosto, no dia 21 na RGP2 nas Ilhas, no dia 27 de agosto na RGP2 na parte continental da região de planejamento 2, no dia 28 de agosto na RGP6, no dia 3 de setembro na RGP5 e no dia 11 na RGP3. Nós tínhamos uma prevista no dia 4, que foi transferida a pedido da conselheira Tânia, pela questão de segurança pública, que estava bastante complicado na região do Mário Quintana, que é onde seria feita a exposição. Então, por isso, agora nós ainda temos 3 exposições que serão realizadas no dia 24 e 25, porque esse fim de semana a gente acabou não colocando nenhuma exposição, porque é o fim de semana da Semana Farroupilha, e não queríamos, né, criar esse conflito também de públicos e deixar, né, bem livre para o pessoal aproveitar o fim de semana da Semana Farroupilha, que é bem importante. E então vai ser dia 24 de setembro na RGP7, na Lomba do Pinheiro, e no dia 25 na RGP8, que vai ser na Restinga. Eu vou mandar os cards depois no nosso grupo de WhatsApp. E no dia 8 de outubro nós vamos fazer a da RGP4, e como a SMAMOS faz parte da RGP4, nós combinamos de fazer a exposição na própria SMAMOS, que a Tânia achou que seria interessante também. Então, vai ser lá na secretaria. Então, né, estamos andando com essas ações. A partir de agora, nós vamos planejar um seminário para o fechamento desse bloco que nós estamos tratando do plano diretor como um todo.
E vamos começar a organizar as oficinas temáticas que eu conto com vocês, para a gente pensar em locais, para a gente, né, pensar em temas a serem debatidos dentro dos grandes temas, né, em tópicos, em problemáticas que vocês vão ir trazendo. A gente vai começar a fazer dinâmicas em relação a isso, né, nas nossas reuniões, e a conferência de avaliação do plano, que também é fundamental e importantíssimo, e é um dever nosso que vocês participem da organização. Então, a gente vai começar a tratar isso com mais detalhes depois da próxima reunião, que ainda é sobre essa capacitação do plano diretor. Daí, na próxima reunião, que é daqui um mês, mais ou menos, a gente começa a tratar dos temas, mesmo para a gente organizar as temáticas. Alguém quer fazer algum comentário, quer tirar alguma dúvida sobre essa primeira parte introdutória e de como estamos? Eu queria também fazer um comentário de que eu já comentei, né, que nós estamos com a consultoria de comunicação ativa e acredito que está fazendo uma diferença legal, assim, a gente está conseguindo ter mais recursos. Inclusive, depois eu vou passar para vocês, nós temos agora um WhatsApp do plano diretor para dúvidas, né, sugestões, para a gente mandar os cards, para listas de transmissão. Acho que vai ser bem bom para a gente se comunicar mais fácil. E nós também já estamos com um contrato assinado da consultoria de tecnologia da informação, que vai nos ajudar a organizar as nossas bases de dados para o processo. O contrato vai ser assinado ainda essa semana, então é um ponto bem legal a comentar, porque essas questões estão andando. Não sei se alguém quer fazer alguma observação, não estou conseguindo ver todo mundo aqui na minha tela. Não vejo mãozinhas levantadas. Então, acho que seguimos. Não sei, Vanessa, tu quer que eu passe ou tu prefere compartilhar a tela? Pode passar, acho que não tem problema, Renata. Pode ser assim. Eu também peço para os colegas presentes, né, se quiserem complementar alguma coisa. A nossa ideia foi trazer um pouco, então, de como está organizado o nosso sistema de gestão, para que a gente possa, dentro assim da nossa relação, né, dos componentes do plano diretor ali, entender melhor o que é, quando a gente fala esse sistema de gestão. Eu entendo que aqui, como os presentes são conselheiros, né, eles têm um bom domínio também dessa matéria, mas que a gente acha importante assim trazer para nivelar o nosso debate sobre um tema que é tão importante aí na revisão do plano, que a gente está até colocando que seria, né, um dos temas protagonistas aí para a gente debater como que a gente organiza e entende, né, as decisões que afetam o crescimento e desenvolvimento da cidade. Então, hoje a gente vai falar sobre o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. Pode passar. A gente sempre tem destacado, né, que a gente tem aí 3 componentes que fazem parte desse sistema de gestão do planejamento. E nesse caso a gente coloca que tem essa componente que é mais estratégica, que é a direção, os rumos que são acordados para o desenvolvimento da cidade. A gente tem uma outra componente que a gente fala que é a reguladora, que é como são estabelecidas as regras para como vai ocorrer esse crescimento. E uma componente que é a componente de gestão, que a gente vai estar detalhando hoje. Pode passar. Essa componente de gestão, ela é como tudo isso funciona como uma orquestra para que, de fato, a gente consiga, através da aplicação das regras, atender as estratégias ou a visão de desenvolvimento estratégico que foi estabelecido para a cidade, que de maneira mais genérica a gente poderia falar que é o crescimento da cidade, né, o desenvolvimento sem prejudicar a qualidade de vida para as gerações futuras. E a qualidade de vida, ela aparece no nosso plano diretor de desenvolvimento urbano e ambiental como um dos principais propósitos do porquê planejar, né, a cidade. Pode passar agora, Renata. Então, ali no artigo 33 do plano, é instituído o Sistema Municipal de Gestão do Planejamento, que é o que a gente chama que é o SMGP, e também se coloca que ele seria um processo contínuo, dinâmico e flexível.
Então, que ele teria, e muitas vezes quando a gente fala, né, de ter essa flexibilidade, de ter algum jogo para que esse sistema ele se adeque às mudanças que acontecem de tendências de desenvolvimento, de perfil da cidade, já está previsto no nosso plano, né? Isso a gente acha importante destacar aqui. E daí são colocados, então, 3 objetivos, que são criar os canais de participação da sociedade. Isso foi algo que o nosso plano traz, né, de uma maneira bastante forte, assim, nessa visão da gestão democrática, então, de poder fazer, estabelecer um sistema onde a população, de alguma forma, seja através dos seus representantes, consiga ascender as informações do plano. Garantir, então, o gerenciamento eficaz, aí, como eu já tinha citado, direcionado à melhoria da qualidade de vida, e instituir, então, esse processo permanente e sistematizado de atualização. E eu estou destacando aqui esses termos, que acho que o mais importante é a gente ler tudo isso e entender o que foi pensado dentro de uma visão crítica, né? Que a gente traz no próximo slide, que já estava ali na tela, o que foram, assim, alguns dos comentários que aparecem ali, porque o plano diretor ele tem uma versão comentada, né? Que até eu sei que os colegas já disponibilizaram também para os conselheiros poderem acessar. E ele traz, assim, uma leitura talvez um pouco mais didática do que quer dizer tudo isso que está escrito nesses artigos aí que tratam do nosso sistema de gestão. Então, ele coloca ali, destaca a proposição de uma mudança na forma de fazer o planejamento. E daí, sim, trazendo esses princípios democráticos e fala do comprometimento com a cidade real que viria através desse monitoramento do desenvolvimento urbano. Então, coloca também que através disso oportunizaria, né, aos cidadãos a participação na construção da cidade em diferentes níveis. E que esse seria um dos pontos mais importantes, que é destacado em toda a literatura que fala sobre o PDD-UA, né, como um ponto fundamental e que diferencia do plano anterior, em que coloca essa participação da sociedade nas decisões de planejamento urbano. Aqui a gente traz um diagrama que a gente coloca muitas vezes, que seria uma integração desses agentes, né, da sociedade em geral, da sociedade civil organizada através dos seus representantes, das organizações governamentais, e aqui tanto o município quanto o estado, e também esses representantes eleitos, né, que de alguma forma teriam essa atuação orquestrada aí pelo Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. Pode passar. E ele atua daí em diferentes níveis, e daí esses níveis também são importantes para a gente entender como seria essa atuação, né? São 4 níveis principais, em que o primeiro nível é o de formulação das estratégias. Então, seria o nível que estaria comprometido com elaborar e avaliar os planos, os caminhos que o plano deve seguir. Então, bem focado nessa questão do desenvolvimento estratégico do município. Depois se coloca um segundo nível, que seria mais do gerenciamento, não tanto formulando, mas sim gerenciando como estão sendo aprovados os programas e projetos, que tem vários que estão previstos no nosso plano diretor, né? Cada uma das estratégias ela traz um conjunto de programas que deveriam ter sido implementados, inclusive já tem prazos aí ultrapassados dentro do nosso plano, e que eles seriam, como que essas ideias do plano seriam materializadas. Aqui a gente pode dar um exemplo, que seria dentro da estruturação urbana, existe o programa dos espaços abertos, né, do sistema de espaços abertos. Então, seria já um detalhamento de uma questão que é importante dentro da estruturação urbana, através, se entendendo, se reconhecendo que deveria isso ser detalhado num plano, assim como programas para o centro, que também estavam previstos, quarto distrito, e tudo dentro, né, dessa ótica, desses níveis de gerenciamento. O terceiro nível seria o nível de monitoramento e controle dos instrumentos de aplicação dos programas e projetos. Então, seriam todos esse conjunto, assim, de indicadores que garantiria que os programas e projetos eles estão sendo elaborados e aplicados. E daí, como quarto nível, viria esse nível de monitoramento de aplicação e desempenho qualitativo e quantitativo das estratégias do plano, que seria justamente entender como a gente poderia medir se a gente está chegando perto daquelas estratégias. Se existe uma estratégia, né, que se promova ali a qualidade ambiental, bom, como é que a gente está medindo que o nosso plano diretor na construção da cidade, em cada
projeto que é aprovado está contribuindo no atingimento desse objetivo maior. Então, essa é uma questão ali que é colocada também dentro desse nível. E daí, na sequência, também são estabelecidos que as atividades do SMGP, elas não ocorrem assim através simplesmente de um sistema, que depois vocês vão ver, ele está vinculado, né, atualmente pelas transformações aí das nossas estruturas organizacionais dentro da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, mas além disso tem a atuação de outros órgãos integrantes no processo, complementando as atividades desse grupo. Então, um apoio técnico de caráter interdisciplinar, orientando estudos e pesquisas necessários para a execução da atividade de planejamento, e aqui a gente coloca como exemplo a atuação que nós temos com outras secretarias no momento que processos específicos são analisados, para poder também avaliar aquilo que transcende, né, as competências da Secretaria de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade. Pode passar. As informações técnicas atinentes ao desenvolvimento urbano, e aqui caberia também uma crítica que nós fazemos, né, uma autocrítica do quanto essas informações elas foram organizadas ao longo do tempo para nos permitir utilizar elas como parte do sistema de gestão. E a gente questiona, inclusive, se talvez todo esse sistema tenha ficado bastante comprometido por causa das informações, principalmente aquelas que não são simplesmente as informações, que é um conjunto de informações que a gente tem bastante controle, são as informações urbanísticas, né, que estão na Secretaria, mas outras informações, como as condições dos equipamentos públicos, as condições das vias, que também são informações de planejamento e que não foram aí conectadas com esse, de alguma forma, né, com as decisões desse ente aí do sistema de gestão. O terceiro ali seria o planejamento urbano setorial, vinculado à administração pública municipal, e daí se colocam ali, integrando esse sistema também, já previsto dentro da lei, os órgãos da administração direta e indireta, e bem como os conselhos municipais, todos aqueles vinculados ao desenvolvimento urbano. E aí cabe, entendo eu também, depois acho que a gente termina, né, Renata, depois abre para discussão, mas acho que é algo também para a gente exercitar o que caberia aqui dentro desses conselhos, né, como que deveriam ser integrados, então, nesses processos de decisão. Como atribuições, a gente tem uma série de atribuições que são colocadas para esse sistema de gestão e planejamento. A primeira delas seria elaborar e coordenar a execução integrada desses planos, programas e projetos. Então, teria realmente essa função de garantir que todas essas ações elas estariam acontecendo de forma integrada, né, sem conflitos. Ali no segundo item aparece informar e orientar acerca de toda e qualquer legislação urbanística e ambiental municipal, e daí eu entendo que durante um tempo a gente ficou talvez um pouco separado, né, dentro da legislação urbanística e ambiental. Hoje a gente tem aí essa oportunidade de estar dentro de uma mesma pasta reunindo essas informações. Pode passar. Estabelecer os fluxos permanentes de informação entre as unidades, então todo o fluxograma, né, de como essas informações elas percorrem as diversas unidades, as diversas equipes dentro da secretaria. Também é uma atribuição aplicar a legislação, toda aquela que se aplique, né, estabelecendo uma interpretação uniforme, e daí é bem importante, assim, principalmente a leitura do espírito, né, da lei, que a gente traz muito, assim, do nosso plano diretor para muitas das nossas avaliações, que são feitas em caráter urbanístico, monitorar a aplicação do plano, com vistas à melhoria da qualidade de vida, e daí aqui esse papel muito importante do sistema de avaliação do desempenho urbano, que a gente entende que ficou comprometido por causa das informações e que no fim talvez não tenha assim nos permitido, a gente acaba tendo que fazer estudos de forma recorrente, né, e não tem de fato um repositório que nos permita acompanhar o impacto das decisões individuais de forma em tempo real, né, ou em tempo quase real. Aí aparece também, para finalizar, a questão de promover, então, com uma certa recorrência, a conferência de avaliação do plano, e aí por isso também a ideia de, a partir da revisão, retomar, né,
essa frequência e esse compromisso de estar trazendo elementos para avaliação do plano, que com certeza vão ter que começar, né, com as primeiras informações que estão sendo reunidas aí para revisão, mas que a gente entende que deve ser um compromisso contínuo, né. E também constituir e manter cadastro urbano, e daí é colocado ali que seria, né, regulamentado ali com uma lei específica. De maneira geral, então, a gente destaca esse último comentário da lei comentada, que é cuidar da aplicação das regras do plano, simplesmente, né, para a melhoria da qualidade de vida. Então, como é que a gente mede isso? E observar as leis municipais que dizem respeito ao desenvolvimento urbano ambiental, para que elas possam ser aplicadas de uma forma harmoniosa. Então, a gente sempre traz esses comentários, assim, porque eles são bem valiosos para nos permitir descrever melhor, né, qual é o impacto desse sistema de gestão do planejamento. E daí, na sequência, vem as competências do Sistema Municipal de Gestão do Planejamento. Então, a primeira delas é estabelecer as diretrizes do desenvolvimento urbano ambiental, e aí todo o ordenamento do uso e ocupação do solo, né? A revisão de programas, produtos, etc. Pode passar. Consolidar e organizar as informações essenciais ao processo de desenvolvimento do município, em que aí a gente tem alguma defasagem que a gente está trabalhando para, na revisão, já poder estabelecer um marco zero da situação do município e, a partir daí, também ter esse compromisso de manter esse olhar sobre o desenvolvimento urbano. Gerenciar a normatização necessária para o planejamento urbano, que é algo que hoje também está dentro aqui das competências da equipe. Pode passar. Articular políticas e ações com os demais órgãos municipais, outros organismos governamentais e não governamentais. E aí a gente vê isso como muito importante em eventos como, por exemplo, a chegada da nova ponte, né? Questões que acabam impactando o desenho da cidade e que envolvem aí estabelecer um diálogo com diversos agentes que têm diversos papéis, né? Mas para que isso se consolide, então, e esteja de acordo com todas aquelas estratégias que foram pactuadas com a sociedade ali, que fazem parte do nosso plano diretor. Pode passar. Implementar esses programas e projetos, aplicando esses instrumentos de ordenação do solo urbano, elaborar planos de distribuição dos estoques construtivos do solo criado, que a gente destaca aqui, é um instrumento de planejamento urbano e, como tal, ele deve ser planejado, e definir, então, os valores semestrais do solo criado. Aqui sobre as comissões, que são outro componente importante aí dentro, agente importante, né, dentro desse sistema, a gente traz aqui também, só para relembrar, a gente sabe que também os conselheiros têm, né, esse conhecimento sobre os projetos especiais e como eles se dividem, mas só para reforçar, a gente tem, então, os projetos especiais de impacto urbano de primeiro grau, que tramitam na comissão que a gente chama pela sigla de CVA, que é a Comissão Técnica de Viabilidade de Edificação e Atividades. Nas CETAPs, a Comissão Técnica de Análise e Aprovação de Parcelamento do Solo. E os projetos especiais de impacto urbano de primeiro e segundo grau, destinados a promover a demanda habitacional prioritária, DHP, tiveram, então, essa comissão específica criada para dar celeridade para esse público prioritário dentro do município, né? Então, a CADAP, que é a Comissão de Análise e Aprovação da Demanda Habitacional Prioritária. Na sequência ali, a gente tem os projetos especiais de impacto urbano de segundo e terceiro grau, sendo que o terceiro grau seriam as operações urbanas consorciais. E aí, então, o papel da CAUGE, que é a Comissão de Análise Urbanística e Gerenciamento Estratégico. Também tendo esse papel no sistema. Aí a gente traz aqui para... entendo que para finalizar, esse diagrama que a gente entende que representa, assim, esses diversos agentes que têm esses papéis diferentes, né, e compõem as engrenagens que precisam estar conectadas, cada uma dentro do seu papel, né, atuando para que esse sistema possa funcionar a pleno com aquele objetivo principal ali, que é seguir o direcionamento que é dado pelo nosso plano diretor para o desenvolvimento urbano de Porto Alegre. Acho que essa era a imagem para finalizar. A gente tinha até umas outras competências do conselho, como a gente está aqui com vários integrantes do conselho, a gente achou importante finalizar com essa imagem e deixar um tempo de debate
para que a gente possa também colher quais são as considerações do grupo sobre como hoje esse sistema ele está atuando, né? Hoje ali, acho que em algum momento falava em Secretaria do Planejamento Municipal, né? A antiga SPM, ela ali lê-se, né, Secretaria do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, onde a gente absorve as competências do Executivo Municipal sobre o que está previsto no plano diretor, mas que é importante, acho, esse nosso debate para entender quais os problemas, talvez, os desafios aí que a gente encontra dentro da atuação atual desse grupo de agentes, para, de fato, poder atender as estratégias do plano. A gente até entende que avaliar o plano diretor é avaliar o quanto a gente conseguiu atingir essas estratégias, né? Que seriam o objetivo principal ali da aplicação de cada uma dessas regras que depois são definidas ali, especificadas para cada uma das áreas. Aí não sei, Renata, se tu conduz o debate, assim, como é que seria a melhor forma? Acho que o pessoal já poderia levantar a mão ou já ir se inscrevendo. É importante a gente falar abertamente assim sobre o que a gente acha que entende que funciona, o que a gente entende que deveria ser repensado ali nos termos dentro do que está previsto aí desse sistema, que em tudo que está previsto no plano eu entendo que ele parece bem de acordo, assim, né, dentro da maneira como ele organiza, como esses agentes deveriam estar se reunindo para estabelecer aí, para deliberar sobre o desenvolvimento da cidade. Eu acho que a gente pode deixar, né, bem aberto para a gente fazer essa discussão e também deixar claro que a gente entende que está bem explicado e bem previsto, porém muito mal executado, né, o sistema de planejamento. Então, acho que esse é um ponto que a gente, desde o início das discussões aqui sobre plano diretor, a gente toca, de que falta muito a gente colocar em prática o que está dito no plano diretor sobre a gestão e o monitoramento e o planejamento, né, que acaba sendo um ciclo que o Sistema Municipal de Gestão ele nos ajudaria a pôr em prática, né? Então, aqui até também está presente o nosso colega Guilherme, que já fez parte, né, de uma tentativa de implementação do SADUR, que também, né, faz parte do sistema de gestão e monitoramento. E acho que a gente pode começar a discutir sobre isso. Acho que aquele ponto que a Vanessa falou sobre este plano diretor trazer a questão da gestão participativa é muito importante e a gente quer reforçar, manter e reforçar, né? E acho que vocês são as melhores pessoas também para colocar de que forma vocês entendem que isso deve ser feito, se a gente tem pontos a melhorar ou não. Então, eu acho que é isso, assim, deixar bem aberto para a gente conseguir criar um debate. Sei que não são muitos, né, como sempre aqui das regiões, mas fiquem à vontade. Não sei, Jacão, tu chegou depois também, mas a gente teve um momento ali no início de falar sobre as exposições, se alguém quisesse, né, fazer algum relato, ou alguma sugestão, ou algum comentário. Então, se tu quiser fazer sobre como foi a exposição lá na RGP3, fica à vontade. Beleza, obrigado, Renata. Boa tarde a todos, colegas presentes aí, colegas conselheiros, servidores, tá? Bom, sobre a minha região exposição, eu achei show de bola, parabéns à equipe toda, sem exceção toda que estava lá e a que não compareceu também por alguns motivos, mas foi importante, foram momentos de uma troca rica, né, com quem compareceu, com quem a população que compareceu foi muito bem atendida, já tive feedback disso no dia de ontem mesmo, né? O lástima foi ser um fato de ser um domingo que se comprovou que eu, enquanto conselheiro do plano diretor, fazer qualquer agenda nesse sentido está fora de cogitação no domingo, né? O pessoal quer atividade recreativa no domingo e não ver o nosso trabalho lá, mas enfim, foi importante, né? Já está, aquele dia mesmo já ajeitei ali com a Patrícia para a gente fazer uma segunda rodada, né? É importante que a gente venha a fazer.
para dar mais divulgação. O material que eu recebi já da Patrícia, já estou encaminhando para todos os links que eu tenho aqui, né, para participação, pessoal, aquele link de participação de consulta popular também está seguindo, e mais aquele material que eu recebi físico lá, que fala da região exclusivamente, aquele folder, né? A Patrícia já me passou ele em PDF também, já encaminhei para as comunidades que a gente tem contato aqui, né? E só registrar o agradecimento para vocês todos aí que se empenharam profundamente em fazer uma bela de uma exposição num domingo, né? E de dia do jogo do Grêmio ainda, mas enfim, né? Vamos lá, tá, gente? Parabéns aí, muito obrigado. Esse é o meu comentário. Obrigada, Jacão. Eu vou deixar a Vanessa falar também, acho que ela quer fazer algum comentário. Eu ia comentar também, né, Renata? Eu sei que tu tem trabalhado também para disponibilizar nas subprefeituras e para os conselheiros os cartazes dos eventos. Agora a gente recebeu também os folders aqui. Eu tô na mesa da Renata, então tá aqui na tua mesa, tá, Renata? Mas que eu entendo que tem também o QR Code, tem algumas informações lá na própria região 3, né? Como a gente não tinha ainda, teve algumas pessoas que me pediram que poderiam estar levando, né, esse material para as comunidades poderem tomar conhecimento de que está sendo debatido o plano, já ter algum material inicial de consulta. Então, acho que é bem importante se a gente tem disponibilidade, né, Renata? Se o pessoal quiser entrar em contato para vir aqui também buscar algum material e levar para as comunidades, para distribuir, enfim, o importante para a gente é que a gente consiga dar visibilidade e que as pessoas entendam que existe esse canal aberto, né? A gente percebe, assim, que as pessoas... Desculpa. A gente percebe que alguma das pessoas, né, que muitas vezes o que acontece é que as pessoas não entendem qual a diferença vai fazer elas participarem ou questionam um pouco isso. Então, acho que o mais importante é a gente conseguir demonstrar também que a gente abriu esse canal e a gente espera realmente receber essas contribuições e estar aí disponível para estar registrando da melhor maneira possível. E daí nisso também acho que a gente sempre pede a colaboração de todo mundo que integra esse grupo, né, Renata, com ideias para que a gente possa ampliar ainda mais isso. O que vocês acham que não está funcionando? Acho que o Jacão já deu uma declaração, né, de que talvez a data do domingo não é uma data, talvez muito, que funcione muito, né, a gente vê que para algumas comunidades talvez funcionou, para outras talvez não funcione, e acho que é bem importante a gente ter esse diagnóstico para planejar nossos próximos passos aí de maneira mais acertada possível. De acordo, Vanessa. Eu ia dizer que a gente pode combinar, assim como a gente entregou os cartazes para divulgação, de repente em deixar nas subprefeituras também alguns folders e daí vocês podem buscar que seja mais perto, né, de onde vocês moram ou trabalham. E aí a gente pode ir combinando dessa forma, se vocês, quem achar interessante para distribuir para a região, a gente fica disponível também para isso. Alguém mais quer se manifestar? Eu vi que o Felisberto ligou a câmera, desligou a câmera. Eu vi que o Jacão levantou a mão também novamente. Não sei se seria para falar alguma coisa sobre... Eu acho que sim. Sim, se deixar para falar, tu sabe que eu vou tomar conta da reunião, né? Mas assim, ó, o que acontece? Tem que observar, justamente, a Vanessa colocou muito bem, são determinadas regiões. Quando a gente conversou, eu e a Renata, de fazer um domingo, né, naquele dia ali, a gente conversou bastante, ponderou, e a minha ideia foi justamente fazer uma experiência também, porque a gente não tinha feito nenhuma reunião, nem do fórum, nunca num domingo, né? E isso vale não só para nós, enquanto conselheiros do plano diretor, mas os conselheiros do OP também, com quem a gente tem uma sintonia muito grande na região, né, também observam isso. Né? Atividades recreativas nos finais de semana têm sucesso garantido. Demais atividades onde envolve trabalho, como foi o que aconteceu com a gente neste domingo, né, nós temos pouca adesão. É domingo, tem jogo de futebol, é churrasco na família, não sei o quê. Enfim, e também tem um ponto muito importante, tá? Que é a questão da campanha política. Porque muitos dos líderes comunitários, não é exclusividade só da nossa região 3, tá? De todas as regiões da cidade, estão mobilizados numa campanha política. Tá? Então a gente entende isso também. Mas eu topei fazer com a Renata, disse, vamos fazer, vamos tocar ficha, porque realmente só uma das coisas que eu já levei para o nosso grupo do plano diretor, olha, atividades no domingo não contem mais, porque nós não vamos arriscar mais fazer. Né?
Eu acho que é importante, a gente tem que fazer o nosso papel, mas a gente percebeu que na nossa região, né, especificamente, não funcionou. Né? Tanto que até uma das questões que a gente fez, a gente tivemos um problema de comunicação interna ali, que marcamos uma reunião do fórum para as 2 horas lá no Liberato Salzano Vieira da Cunha, e um dos nossos colegas delegados marcou a reunião lá no Porto Seco, para o mesmo horário. A mesma reunião. Houve uma interferência, uma falha de comunicação aí, e aconteceu isso. Mas, enfim, a nossa ideia é justamente agora, na retomada das reuniões presenciais do fórum, né, definir a nossa data, qual vai ser, passar para a secretaria, né, assim como passar as atas, os registros, né, para que a gente tenha mais transparência cada vez mais e participação popular. Buscar um pouco mais o aumento dessa participação popular. Era isso que eu queria falar. Que bom, Jacão. Eu acho que foi uma experiência, acho que para todos nós, né? Porque a gente fez a experiência, né, durante as oficinas de 2019, de fazer no final de tarde e noite, na verdade, né? Porque a gente sempre foi até umas 10 da noite. E daí a gente resolveu fazer essa outra tentativa, como era um evento diferente, que não exige a presença por várias horas, né, da população. A gente pensou que podia ser uma dinâmica interessante para se fazer na semana. Acho que em algumas regiões a gente teve bastante aderência, em outras não. Acho que a gente vai ir no método de tentativas mesmo e de experiências para a gente conseguir. De repente, acho que é legal cada um de vocês também falar com os delegados, trocar uma ideia, qual a opinião deles, né, também de qual é o horário mais interessante de a gente fazer, porque em breve a gente vai começar as temáticas, que não são nas regiões de planejamento, mas eu acho que os conselheiros são importantes na hora do planejamento dessas reuniões, né? Vocês vão nos ajudar a planejar, a discutir sobre o local, a discutir sobre a metodologia que a gente vai usar. Acho que a gente pode fazer uma... Estava me lembrando aqui que nem a gente fez em 2019 uma piloto entre nós, para ver se funciona a metodologia, etc. Então, acho que vocês são peças fundamentais para a gente tornar o processo cada vez mais eficaz no sentido da participação. Não, eu acho que foi válida a tentativa e está sendo muito bom, porque está sendo, na verdade, está sendo uma retomada em todos os sentidos, né, pessoal? Não é só uma retomada do plano diretor. Nós estamos todos retomando no período pós-pandêmico todas as nossas atividades normais. Então, todas as tentativas que estão sendo feitas, de todas as maneiras, elas são válidas, né? Assim como, por exemplo, na nossa região não funcionou muito bem, né? Na região lá 1 funciona bem porque é o centro, né? A localização, sei lá o quê, entendeu? É que não adianta, isso é uma coisa que é muito legal da gente ver enquanto conselheiro, né? Que a cidade é uma só, mas cada região tem, né, as suas características da sua população e o jeito que ela lida com essa interface com o poder público nas diversas situações, seja no plano diretor, no OP, né? A gente não pode comparar o OP do centro com o OP da nossa região, nem da norte nem da eixo, são características diferentes, né? São públicos diferentes, são pessoas diferentes, são situações diferentes, e isso é legal, isso, na verdade, essa troca toda, e eu agradeço aqui, a gente chamou a visita do meu colega da 2, o Odrodo, que estava presente lá. Ah, claro, também preciso registrar que a nossa conselheira Mirim também se fez presente na minha, né, na nossa região, né? Então, isso foi um fato muito legal. Mas, assim, é legal a participação do Odroaldo lá naquele dia, né? Até porque somos regiões lindeiras, né? E sofremos muitas vezes a questão só do limite ali, mas as questões são praticamente as mesmas, né? E era isso aí, tá? Eu acho que parabéns mais uma vez, eu reforço que realmente são tentativas que a gente tem que fazer, porque cada vez mais que a gente tenta procurar abrir esse leque onde haja a participação popular em todos os canais, né? Sejam pessoas presenciais, sejam em links que vocês mandem e tal, isso sempre vai ser importante, tá? Obrigada, Jacão. Eu vou deixar também o Felisberto falar, que estava com a mãozinha levantada. Acho que o Adroaldo ligou a câmera e também vai querer falar depois, né? Tá. Então pode falar, Felisberto. Eu estou com um problema de contato, tá? Mas primeiro, boa tarde. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Não, se cair é porque eu estou com um problema de conexão, tá? Mas assim, eu vejo que essas reuniões
do plano diretor com as devolutivas, eu penso que deveria ter sido feita, né? Travou. Travou, né? Em 2019 caiu. Se cair, eu vou retomar onde eu parei, tá? Como eu estava dizendo, eu acho que a gente deveria fazer uma presencial com aquelas pessoas que participaram lá em 2019, né? Porque elas foram autoras desses mapas que foram, vamos dizer, reproduzidos daquelas questões que foram levantadas naquele momento. Estão me ouvindo bem? Estamos. Tá. Então, essa é uma primeira observação que eu queria fazer. Segunda observação, eu entendo que algumas atividades devem ser feitas nos locais da comunidade, né? O que eu quero dizer com isso? Por exemplo, nós temos a 20 de novembro, que é um assentamento. Para mim, caiu de novo, Felisberto. Desculpe, está caindo, mas eu vou tentar. Então, o que eu quero dizer é assim, alguma dessas reuniões deveriam ser feitas em alguns espaços da comunidade, como é o espaço do assentamento 20 de novembro. Tá? Porque é um espaço que tem um tema importante, que é a habitação de interesse social, a questão de geração de trabalho e renda, né? Então, me parece, né, e essa é uma sugestão que eu queria deixar aqui, que a gente pudesse levar em conta isso, certo? Nós temos a Casa Rosa, que também trabalha, a Vila dos Papeleiros, poderia ser utilizado o espaço ali para fazer uma exposição, né? Vamos aguardar, provavelmente vai voltar. Ele se sente, muitas vezes ela se sente não podendo participar porque o locais é distante da onde eles moram, então tem uma certa dificuldade, né? Então é importante que se faça, e aí essa comunidade que muitas vezes não participa, é excluída desse processo, ela possa ter uma efetiva participação. Então, essa é a segunda sugestão. A terceira é uma pergunta, eu queria saber como é que foi a que foi apresentada no acampamento Farroupilha, no dia 9, que não se falou nada, então até estranhei, porque foi na região RGP1, e em nenhum momento esse conselheiro foi comunicado de que haveria isso, né? Então, não que a minha presença fosse fazer diferença. O mínimo que se pede é que o conselheiro seja conectado, apesar das divergências que a gente possa ter, né? Mas eu sou conselheiro eleito para uma região e não posso ser excluído desse processo, tá? Em momento nenhum, tá? Então, essa é a terceira observação. A quarta observação é a questão do PNUD. Se fala muito no PNUD, mas nós, conselheiros da região e do CMDOA, em nenhum momento tivemos qualquer conversa com o PNUD. E me parece que isso é excludente, né? Nós, que somos protagonistas, representamos regiões e não temos nenhum contato com o PNUD. Tá? Possam ter esse contato e que o CMDOA também possa ter esse contato. Eu também não quero mobilizar a fala, quero pedir desculpa pelo meu contato, que está horrível hoje. Espero que eu tenha conseguido traduzir essas 5 observações. Obrigado. Tá bom. Obrigado, Felisberto. Eu vou responder, mas acho que a Vanessa já tinha levantado a mão para responder alguma questão. E eu não sei se o Jacão levantou a mão de novo, porque para mim está parecendo que ele está com a mão levantada.
Mas que ele estava até na frente da Vanesca para mim, mas acho que não, né, Jocão? Acho que era de antes. Peço desculpa, eu que acabei não abaixando a mão, peço desculpa. Tá bom, não tem problema. Acho que a primeira questão ali que é importante a gente reforçar, né, Renata, é que a gente mandou os convites para todo mundo que assinou a lista de presença na primeira rodada em 2019, a gente mandou de novo para esses eventos que estão acontecendo, então a gente reforçou os convites. Realmente essa questão do acampamento Farroupilha foi uma falha, porque a gente decidiu de um dia para o outro ali, mas até vou dizer, Felisberto, que a gente ficou bem contente, assim, porque teve bastante de escola que passou lá e a gente conseguiu, assim, falar com muitas turmas. A gente está com uma ideia agora, e daí essa com antecedência acho importante a gente te comunicar e a gente pensar como é que a gente faz a organização, né? Que é fazer na Feira do Livro ali, começar a aproveitar alguns espaços de circulação e colocar também essa exposição para colher contribuições. Isso eu acho que pode ser uma ideia interessante que também surgiu, assim, as pessoas vão tendo ideias, né? O pessoal também falou, de repente, agora na Semana da Primavera, a gente fazer alguma coisa, só que eventualmente a gente não consegue viabilizar por causa do tempo, né? Vanesca, e aproveitando também a feira que tem no Zumbi dos Palmares, ali, é importante ali que existe bastante pessoas que circulam ali, né? Então tem uma conexão com a ocupação daquele espaço, né? Porque as pessoas poderiam passar ali também, né? Eu fiquei com a impressão, Felisberto, que na região 1 talvez seja isso mesmo. A gente vai onde as pessoas estão passando, né? E daí talvez a gente consiga, assim, dentro de um lugar mais de passagem, além dessas reuniões, que daí eu acho que a gente só vai ter que estabelecer um número de reuniões que a gente pode fazer extra ali por região, para também ser equivalente para todos os conselheiros, né? Eu acho que pode ser uma boa ideia, assim, e a gente está trabalhando para se organizar melhor e não acontecerem essas falhas aí, que a gente sabe que são falhas de comunicação, que não poderiam acontecer, né, Renata? A Renata até ficou bem chateada, ela me mandou uma mensagem agora, Felisberto, porque ela disse, não me dei conta ali, né, do acampamento Farroupilha, a gente acabou se passando, alguém deu a ideia, já que não tem exposição no sábado, vamos levar lá na sexta, e daí a própria redenção pode ser uma alternativa, viu, durante o BRIC. Pois o pessoal também nos falou, porque como tem a semana agora da primavera, que dia 19, agora segunda-feira é aniversário da Redenção, e poderia ser um momento também, só que a gente ficou em dúvida por causa do tempo, que a gente precisa de um tempo bom, então não sei se a gente conseguiria agora, nessa semana, ou se a gente vai ter que deixar para algum momento que a gente tem essa... Porque o pessoal ali tem, né... No dia de chuva poderia usar o Araújo Viana, poderia ser uma alternativa. Ali dentro mesmo, né? Não, eu ia dizer, Gilberto, olha, eu fiquei bem chateada. Quando tu falou agora, eu fiquei bem chateada, porque realmente acho que foi uma falha nossa de não ter te comunicado, mas também foi uma questão decidida de muito última hora, e acho que a gente se concentrou nos esforços de viabilizar a questão, porque daí a gente tem que, para ter, por exemplo, painéis, para vocês entenderem um pouco da nossa logística também, que acho que é importante para vocês não pensarem que a gente simplesmente chega e tá tudo bonitinho e pronto lá. Para ter os expositores, para ter uma certa iluminação, que em algumas a gente coloca iluminação, para ter tudo isso, a gente tem que correr aqui administrativamente para fazer um pedido de liberação de recurso, de registro de preço. É toda uma burocracia que demora, então a gente meio que focou os esforços nisso e esquecemos realmente de te comunicar e de te convidar para estar presente, que eu acho que sim, faz diferença a tua presença lá, e tu poderia ter levado também outros representantes, outros parceiros, né, da região de planejamento 1, mas queria também frisar que essa foi uma ideia tua, né, de levar para os espaços públicos, então pelo menos tem o mérito da ideia. Eu fico feliz, viu? E que espero que tenha tido bastante retorno, viu? Foi bem legal. Olha, se o Felisberto tivesse visto a Renata explicando para as crianças, assim, eu achei maravilhoso. E deu para ver que eles entendem melhor do que às vezes a gente entende. Que eu me lembro uma pergunta que ela fez: vocês acham que é legal uma indústria do lado de uma área cheia de casinha? E as crianças, não! E a gente vê que eles têm, assim, uma visão, né? Você acha que é legal? Como é que era a outra visão que tu falou? Eu perguntei se era um shopping no meio de um parque. Um shopping no meio de um parque. Eles, não! E foi bem legal. Foi bem legal, assim, a troca com as crianças. Teve bastante escolas que passaram por ali. Aí também tinha alguns visitantes, né, do próprio acampamento.
Apesar de que, assim, o movimento não foi tão intenso, acho que foi mais intenso das escolas, assim, e até a gente pegou contato de professoras que disseram que gostariam de participar mais do processo, e a gente tem pensado em métodos de chegar, né, nas escolas também com o tema do plano diretor. Mas isso é um outro assunto. E eu queria dizer, Felisberto, isso que a Vanessa falou, de que a gente convidou todo mundo, a gente enviou e-mail para todo mundo que participou, então era um convite para que essas pessoas realmente fossem ver as devolutivas. E sobre colocar nesses espaços que, querendo ou não, são espaços privados, né, Felisberto, a Casa Rosa, o assentamento da 20 são espaços privados, a Vila Santa Terezinha não, acho que poderia ser interessante, assim, mas eu acho que a gente tem que pensar, né, num número, como a Vanessa falou, máximos de exposição por região, porque a gente não pode, tudo bem que o centro é uma região que tem uma população muito maior do que outras, circula muito mais gente, eu acho que essa questão de a gente colocar nos espaços onde as pessoas circulam é muito interessante, mas, por outro lado, a gente precisa da estrutura, né? A gente precisa se organizar para levar os expositores, para levar tudo isso. Então, para mim, eu faço uma provocação, tá? Eu acho que seria muito legal a gente ser convidados para ir nesses lugares. Porque em nenhum momento chegou o pessoal e disse, olha, a gente queria convidar vocês da prefeitura para fazerem uma apresentação sobre o plano diretor aqui. Eu acho que nesse sentido seria mais interessante, sabe? De a gente... Então... Renata, desses dois locais da região centro, tanto a Casa Rosa como o assentamento 20 de novembro, eles me autorizaram a fazer o convite, tá? Então, eu coloquei porque eles me colocaram, e a suplente exatamente é a Cinirane, que é da 20 de novembro, tá? No grupo técnico aqui, tá? É a Cinirane, no grupo da região. Tá. Tá, então vamos conversar então em paralelo, né, no privado, para a gente ver se organiza algum encontro para a gente apresentar. De repente eles apresentam também a visão deles sobre o plano diretor. Acho que tem que ser uma troca, sabe, nesse sentido. Uma coisa mais oficina, né, Renata, com um trabalho conjunto. O que eu estava pensando também, só para não esquecer a linha de pensamento, que foi algo até que tanto o Adroaldo quanto o Jacão também comentaram, e que acho que talvez entre um pouco também ali. Tá me recordando que da 20 de novembro, o Guilherme tu estava, né? O arquiteto Guilherme estava na reunião da RGP2 ali no Continente. Eu acho que o pessoal acabou indo na reunião da RGP2, da exposição da RGP2. E acho que ali, como fica bem no limite, talvez entre também nessa questão que a gente falou, que a gente poderia ter uma reunião específica para discutir também essa questão dos limites ali, que acho que tem alguns bairros e algumas áreas, tipo, é do quarto distrito, o quarto distrito é também centro, o quarto distrito é também região 2, acho que essa questão da identidade com o local é uma questão que quase vale uma oficina temática específica, que a gente estava comentando no final de semana, para ser realizada e para a gente consolidar aí essas identidades territoriais, né, que acho que acabam, talvez, criando, assim, essas sobreposições. Pode falar, Guilherme. Eu ia dizer para o Adroaldo falar antes, na verdade, porque ele está há um tempão, ele não tinha levantado a mão, mas quando ele liga a câmera... Eu não vi, desculpa. Que ele quer falar. Daí depois o Guilherme fala, tá? É comigo, então? Na verdade, eu não tinha levantado a mãozinha, mas eu achei muito essa coisa da Vanessa e Felisberto, que eu fiquei louco aqui, ó. Só os dois conversando, só elogiando aí, porque a RP1, RP1. Não, tem RP2, RP3, né, Jacão? Não fica com Queremos ser ciúmes, ouvidos também. tá? Queremos ser ouvidos também. Mas, na verdade, até antes de mais nada, eu queria parabenizar assim, o Jacão, né? Porque, realmente, com todas as dificuldades do domingo, eu gostei. Eu fui lá, conversei, né, bastante com o nosso conselheiro, que às vezes a gente não tem essa oportunidade. Aliás, faz tempo que não tem essa oportunidade de se encontrar, e isso é importante, encontro, né? Entre conselheiros. Né? Outro dia, na sexta-feira, me encontrei com o conselheiro Wagner, né? Em algum lugar aí. Quer dizer, eu não conhecia o Wagner pessoalmente lá, da RP5, tive o prazer de conhecer um conselheiro. Mas eu queria colocar, nesse momento,
Eu tenho visto que, eu pelo menos tenho entendido dessa forma, Renato, na nossa região, RP2, que ainda muitas lideranças ainda existem, estão com muitas dúvidas para participarem. Ainda estão confundindo um pouco, porque vejo vocês, para a gente que participa já há bastante tempo, mesmo não sendo técnico, muita coisa a gente vai aprendendo, vai entendendo, né? Porque se vocês falam repetidas vezes e a gente, muita coisa vai assimilando, ou vai entendendo, vai, de certa forma, acompanhando o raciocínio. E eu vejo que muitas lideranças ainda confundem muita coisa, o AP, a demanda, né? No nosso caso ali, que hoje nós temos dois projetos, acredito, grande, que é o 4º Distrito, que ainda muita gente não entendeu nada, certo? Não entenderam o que é o 4º Distrito, e ainda vem com muita desconfiança, certo? E a gente, às vezes, não tem condições de esclarecer nada, porque também nos falta muito conhecimento e argumento para fazer algum tipo de esclarecimento. Bom, e aí eu vejo que a participação dos conselheiros do AP ainda é muito precária, porque eles precisam entender um pouco mais, já deveriam, há bastante tempo, vir acompanhando isso, para poder nos ajudar a levar essas informações lá para dentro da comunidade, né? Então, eu já estou fazendo, eu já estou com a 3ª reunião nesse período de 15, 20 dias aqui, presencial na região, certo? Com grupos menores e com mais lideranças. É isso que eu estou buscando fazer, porque também não adianta fazer uma reunião em algum lugar onde ninguém entende nada e ninguém vai sair de lá sabendo coisa alguma, certo? Então, já estou na 3ª reunião marcada para a gente ir buscando esclarecimento, e uma 4ª, que aí sim talvez vai ser esse convite, Renato, para a gente ir na escola, né? Ontem à noite conversei com o diretor de uma escola e ele achou interessante e disponibilizou já. Na verdade, são 2 escolas que nos disponibilizaram, mas eu vou tentar priorizar uma delas, né, que é dentro do 4º Distrito, ali do bairro São Geraldo, certo? Para a gente tentar levar mais próximo do morador essas informações que também vocês têm interesse, claro, né? E a gente também, certo? Então, eu acho que eu, pelo menos, eu venho tentando fazer alguma coisa a mais do que antes no fórum normal nosso de delegados. Muitas vezes só se reunia para discutir, né? Meio bater boca e tal. Hoje não, hoje nós temos muito mais material e condições de sentar e conversar e tentando entender melhor o que dá para encaminhar para essa revisão do plano. Mas eu quero fazer um registro aqui, certo? Espero que o Jacão não fique chateado comigo. Eu vou ter que fazer um BO, Renato, certo? Contra a RP3, viu, Guilherme? Nosso colega conselheiro quer me tirar 2 bairros da minha região, sabia? 2 bairros. Viu, Guilherme? Eu não sei o que eu faço com esse meu colega. O que eu faço? Se eu vou me mudar para a região dele e ser parceiro dele, ou então, eu não entendi, Renato. Sabe, eu estou sofrendo aqui uma pressão do meu conselheiro. Mas não é brincadeira, viu? Brincadeira. Isso. Mas aí nós conversaram sobre isso aí. Vocês conversaram sobre que tem alguns bairros que têm mais afinidade, parece, com a RGP3, é isso? Não, a gente vai conversar. Eu estou brincando aqui com vocês, porque realmente, né, para isso existe a revisão do plano, para isso, né, existe todas essas reuniões. E, aliás, na verdade, eu estou perdendo até uma outra parte, que seria as ilhas, né? Coitado de mim, a RP2 ela vai perder ao invés de acrescentar. Eu acho que eu vou me tirar bastante trabalho aqui, né? Mas, na verdade, talvez seja interessante, né, Adroaldo? Porque, às vezes, o conselheiro não tem perna para atingir tanta gente. RGP2 é realmente... Eu só estou fazendo um registro para vocês saberem que eu me sinto à vontade de brincar com o Jacão, né? E a gente já se conhece há muito mais tempo, bem antes da gente participar, talvez, do plano diretor, a gente já se conhece aqui. Mas eu acho legal, viu? Eu acho é uma discussão
É importante mesmo. Vai ser boa. Eu só acho que nós vamos ter que conversar com os moradores um pouco depois, mais adiante aí. Mas isso é para depois, Jacão, não fica preocupado, viu? Abraço. Eu acho que nesse momento é o momento da gente colocar isso em debate, né, Adroaldo? De repente a gente pode fazer uma reunião só para falar dessa questão dos limites das regiões, das afinidades, das identidades, da gente de repente chamar, vocês convidarem representantes de todos os bairros, a gente fazer uma discussão assim, acho que pode ser bem legal, bem rico, e de repente as regiões precisam de novos limites mesmo, né? Ou de subdivisões. Eu venho pensando nisso há um tempo, assim, de sub-regiões, sabe? Com representantes também. Talvez eles não se façam presentes no CMDUA, mas talvez eles, né, sejam representantes eleitos também de sub-regiões. Não sei, eu acho que é um assunto que a gente pode pensar sobre. E pode nos ajudar a chegar mais em todos os bairros, né? Porque às vezes é complicado. Eu não sei, por exemplo, o Felisberto não consegue ter perna para chegar em todos os bairros que fazem parte da RGP1, né? Felisberto é muito bairro. Então... Renato, Desculpa. Desculpa te interromper, que eu esqueci de uma partezinha aqui. Tá chegando um projeto na Câmara aí sobre um novo regime urbanístico da Arena, né? Ali da região da Arena. Os moradores estão loucos Não é lá. da Arena, do Olímpico. É dos dois. É do Olímpico, não é da Arena, né? Mas não, na verdade, já fui cobrado lá. Que eu saiba é do Olímpico, né? Porque o da Arena já tem um regime, né? Sim. Na verdade, eu acho que eu não posso falar com 100% de propriedade. Não sei se o Guilherme pode falar com mais propriedade. Mas eu entendo que os regimes já estavam estabelecidos no momento que foi feito a concessão lá do terreno para a Arena. O projeto, né? Então, se mantém os mesmos, né, regimes urbanísticos daquela época, mas o que está agora na Câmara é um projeto de que eles têm que executar isso em até um ano, para que eles não percam este direito adquirido no passado, tanto na Arena quanto no Olímpico. Então, sim, eu entendo que, eu não me lembro que o índice era de 2,4 a 3, que foi, né, concedido, desde que eles executassem todas as medidas mitigatórias e compensatórias, eles têm que executar as medidas para poder garantir este índice, mesmo que eles não construam, né, nesse um ano, mas eles precisam executar as mitigações na contrapartida mitigação e compensação, né? Não sei se o Guilherme quer complementar, e eu não sei sobre o que ele ia falar, mas ele... Não, na verdade, o que foi dito, né, veio da Câmara Municipal isso, para fazer esse ajuste, porque tanto a Arena está devendo algumas medidas, né, mitigatórias e compensatórias ali do empreendimento, e para isso eles tinham assinado, né, um termo de compromisso para fazer isso aí e receber esses índices, né, para as obras em si, mas também isso é notícia que a gente recebe, a gente não participa da discussão. Mas o que eu ia comentar é que na região de planejamento 2, ali no continente, a Seriniane e mais 2 colegas participaram lá da mostra. Eu, inclusive, atendi eles, fiz o percurso, toda a exposição, né, de painel em painel, para explicar o que tinha lá. E também informamos que estava lá a lista de presença, que todos aqueles que estiveram presentes nas reuniões receberam um convite, tanto é que muitos que estavam presentes na região de planejamento 2, na época, lá em 2019, estavam presentes lá e confirmaram que receberam o e-mail, né? Mas a Sereniane se apresentou lá não como representante da região de planejamento 1, mas sim como a representante do movimento ali, fez um mapeamento juntamente com os outros colegas, se na região de planejamento 2 tinha sido identificado as áreas, né, carentes ali de habitação e tal, fizeram essa verificação e depois também auxiliaram lá no mapa, deram as contribuições para ampliar a leitura dentro do território lá, então fizeram uma contribuição dentro da proposta, é isso que a gente esperava dos participantes, né, não simplesmente vislumbrarem e entenderem a exposição como um todo, mas também
dizer que tinha espaço para ainda ter essa contribuição com esse novo olhar. Talvez naquela época não tenha sido visto algumas problemáticas, algumas regiões, e ali agora já estão contemplando novos locais, né, novos problemas. Bom, mas foi bem bacana a participação. Não sei se gostaram ou não, mas eu fiz o percurso, fiz bastante tempo. E com relação aos limites, né, Adroaldo, a gente tinha conversado também naquele sábado lá sábado, domingo, agora não lembro mais também que dia que foi sábado, domingo. Sábado, né? Bom. E existe, né, uma identificação, sim, de alguns bairros, mas talvez com outros são mais próximos, talvez, de uma outra região de planejamento, mas acho que o que a Renata apontou, e talvez isso sirva a um determinado momento da discussão, essa necessidade de a gente rever como é que se dá esse sistema de planejamento, né, se é necessário incluir novas regiões, ou redistribuir os bairros, porque, na verdade, nem isso a gente tem hoje bem certinho. A região de planejamento deveria ser um agrupamento de bairros, e ela não está hoje dessa maneira, porque os limites dos bairros foram alterados e não foi realizado esse ajuste do limite das regiões de planejamento. Então, isso ficou um trabalho a ser realizado posteriormente, que não foi feito, mas acho que deve ser realizado, e talvez possa haver também a discussão de se redefinir que possa existir outras regiões de planejamento, né? Conforme a gente já tem reconhecido que as ilhas, né, é um braço à parte, então a gente já faz essa ida às ilhas, independente de elas fazerem parte da região de planejamento 2, a gente já considera, né, como se fosse uma nova região, mas isso também vai ser debate, vai ser discutido, nós vamos ter que chamar a população para discutir isso, os conselheiros vão estar presentes também, mas não é uma coisa que vai ser decidida hoje, né? A gente pode já levantar que vai ser, isso aí é uma pauta a ser discutida futuramente. Mas eu acho que é isso. É isso aí. Eu não estou te ouvindo. Tá sem microfone, Renata. É que eu geralmente deixo aberto, mas daí o meu filho estava aqui dando uns gritinhos, eu resolvi fechar. Não sei se vocês escutam ou não, mas... A gente escuta um pouquinho, mas não distrai a gente, deve te distrair mais. Daí, então, eu ia dizer que é isso mesmo, acho que desde 2016 a gente ficou, né, com essa defasagem das regiões com os bairros, e eu acho que era uma baita oportunidade de discutir isso, quando a Vanessa saiu, eu falei de a gente fazer uma reunião chamando representantes de todos os bairros, para a gente entender que bairro que se identifica com que região, de repente a gente fazer esse debate, né, acho que pode ser bem interessante. Vi que temos Felisberto e Jacão com a mão levantada. Mas obrigada, Adroaldo, por todas as contribuições. Acho que foi muito bom te escutar também. Não, eu queria reiterar o que o Guilherme falou, essa questão das redefinições das regiões de planejamento, porque houve aquela lei das mudanças dos bairros, né, dos limites dos bairros. E isso, com as regiões de planejamento, não foi levado em conta, né? Então é importante fazer essa compatibilização. Outra questão que me parece assim, é que as pessoas que participam, por elas não conhecerem, por elas estarem no movimento em determinada região, elas se inserem nas lutas do 4º distrito, por exemplo. Vou falar da Cinerane. Mas o assentamento 20 de novembro, a Casa Rosa e a Vila dos Papeleiros estão na região 1 de planejamento, né? No bairro Floresta, né? Então está no limite ali com São Geraldo, com a RGP2. E isso é uma questão que as pessoas às vezes se identificam com a região mais próxima ou com aquelas comunidades que estão mais afeitas, né? E que participam do movimento, como é o Movimento Nacional de Luta pela Moradia, né? Mas as três comunidades que eu citei, elas estão na RGP1. Tá? A Renata falou que a RGP1 é uma região muito grande.
Não é que não se tem a perna, Renata, a perna se tem, mas é a descentralização que é necessária fazer. Isso que o conselheiro não tem como fazer, porque não há uma estrutura pro Fórum Regional de Planejamento, tá? Para que a gente pudesse ter essa descentralização, para que a gente pudesse ter reuniões nos bairros, né? Nas comunidades como Petrópolis, né? Santana, Azenha, e aí vai, não vou citar todos os bairros da RGP1, né? Que a gente pudesse ter essa possibilidade de fazer. A gente tenta, às vezes, fazer descentralizado, mas não é muito fácil, né? Porque a gente não tem estrutura, muitas vezes, nem de comunicação. Antes nós havíamos alguém que fazia o trabalho com as regiões de planejamento. Hoje nós não temos mais, né? Cabe assim, ao conselheiro que tem que fazer. Isso é uma questão? Não. As regiões de planejamento estão na estrutura do sistema de planejamento. Elas não são, elas fazem parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Lá em 99, quando se pensou as regiões de planejamento, se pensou duplamente. Além de ter o acompanhamento e uma estrutura da própria secretaria, que na época era a Secretaria de Planejamento Municipal, né? Nós tínhamos a ideia de que o fórum tivesse uma estrutura própria com o apoio da secretaria. Isso era uma gestão participativa, né? E também que cada região pudesse fazer o seu plano de desenvolvimento regional, que nunca foi feito, né? Nós fizemos 5 regiões, conseguimos fazer um plano popular de ação regional, né? Muito mais pela dedicação, pelo apoio do IAB, da Faculdade de Arquitetura, e que a gente conseguiu elaborar um plano que atendesse um pouco do que nós entendemos importante para a região RGP1 e as outras 4 que participaram desse projeto, né? Então, retomar a força dos fóruns depende também de uma estrutura, né? Não pode ficar só na incumbência do conselheiro, porque o conselheiro não tem nenhuma estrutura. Vai pôr dinheiro do bolso dele, vai como? Telefone, vai fazer contato como? Precisa contar com alguém que fique responsável, como é no AP. No AP nós temos tínhamos antes os CAR, depois os CRIPs, agora a prefeitura no bairro. Então, tem uma estrutura de apoio para o fórum, né? Para o FROP ou fórum temático, né? Então, é isso, né? Nós temos que ter a noção de que se tu pensa em estimular a participação, tu tens que acreditar na participação, né? Não basta dizer, eu vou estimular a participação. Não, tem que dar estrutura para essa participação se efetivar, né? Porque os conselheiros, mais, só para finalizar, né? Tá? Os conselheiros não têm, por mais esforço que façam, fica difícil. Não sei se o Adroaldo concorda, o Jacão depois vai poder falar, mas é isso. Era isso que eu queria colocar. Obrigado. Tá bom, muito obrigada, Felisberto. Eu vi que o Jacão quer falar também, acho que em resposta ao Adroaldo, mas eu acho... Também em resposta ao Adroaldo, tá? Também em resposta ao Adroaldo. Também, tá? Bom. Eu já te dou a fala para a gente ir encerrando, mas eu queria só comentar Jacão. Eu queria só comentar que a gente está tentando, né, Felisberto, nesse momento de revisão do plano, ter o apoio das subprefeituras, que eu acho que é muito importante, elas são um órgão, né, da nossa prefeitura, do governo. Inclusive, falei bastante com o Lucas, que é o diretor ali do AP. Ele me disse que eles estão à disposição, né, até como local para reuniões e tal, e eles acham que tem que ter um braço de cada secretaria dentro das subprefeituras. Então, a gente está alinhando aí como é que a gente pode ter esse apoio para apoiar vocês também, né, nessa questão. Acho que é bem importante esse ponto, e acho que é um ponto importante a ser pensado no nosso fluxo que a gente vai imaginar para o nosso sistema de gestão do planejamento no decorrer do processo de revisão, né? De se a gente vai ter um representante do governo dentro das regiões também, acho importante de a gente pensar. Jacão.
Bom, eu concordo plenamente com o que o Felisberto colocou aí com relação à estrutura que nós tínhamos no passado, enquanto SPM, onde tinha uma pessoa, onde centralizava todas as informações, que inclusive nos cobrava, cadê a ata da reunião, foi feita a reunião, como é que não foi, ela acompanhava as reuniões, né? A minha região sempre foi assim que funcionou, né? Isso é um dado importante. Ótimo saber isso, que tu fizeste contato, que vocês fizeram contato lá com o pessoal das subprefeituras, lá através do Lucas, né? Para que a gente possa reforçar isso, porque teve ocasiões que eu tive problema com o telefone e eu fui num dos CAR na época, né? Fazer as ligações para convidar para a reunião do plano. Então, essa estrutura realmente faz diferença para nós que somos conselheiros regionais, tá? Em resposta ao amigo Adroaldo, né? Sim, Adroaldo, nos conhecemos há mais de 20 anos, né? Põe na o Gomes. Para mim tá aparecendo. Oi. O Gomes entrou aí, tá na sinagoga ou na mesquita, nas duas uma, né? Bom, então assim, ó, eu Tava fazendo a oração a Mega, viu? Eu acho que ele chegou, ligou, se atrapalhou e ligou o microfone. Bom, não, eu vejo assim, essa questão que a gente brincou aquele dia lá, que eu ainda brinquei com o Adroaldo, né? Adroaldo, vou bater a tua carteira em 2 pontas aqui na tua região para te aliviar um pouco, porque a tua região é muito grande, né? Mas eu vejo assim, ó, é que justamente essa questão dos limites nós realmente temos que pensar em fazer justamente um amplo debate, porque eu vou dar um exemplo prático. Essa parte da região que eu conversei com o Adroaldo lá, metade do bairro está na região 3 e a outra metade está na região 2. E aí chega no OP, tem a diferença também, né? Que ele é atendido, uma parte do bairro é atendida numa parte do OP e a outra no outro OP, entendeu? Então isso é realmente válido que a gente faça, porque realmente não foi feito depois dessa alteração dos bairros, né? De se rever, porque tem essas questões de identificação. Por exemplo, nesse caso específico que eu estou falando, seria do Triângulo da Cis Brasil com a Baltazar. Um lado da Baltazar, de um lado da rua, é região 3, do outro lado da rua é um pedaço da 2 ainda, entendeu? Então, é só uma questão mais geográfica da gente ajustar, né? E era isso, né? Mas, claro, brincadeiras à parte, a gente brincou bastante sobre isso, bater a carteira, e ele agora com a história do BO, sem problema nenhum. Mas a gente tem que sentar e conversar com os moradores da região também e ver, olha, qual é o interesse deles, né? Porque nós somos representantes de qualquer um dos bairros que representamos dentro das regiões de planejamento, né? Era isso. Muito bem. Tá ótimo. Acho que bom que... Achei super bom. Vou fazer um comentário, Renata. Ah, Antes, eu vi que a Denise também levantou a mão. Mas acho que a gente talvez tenha que discutir muito mais sobre o sistema de gestão, que talvez eu não tenha discutido tanto. Mas a gente usou bem o tempo dessa reunião para discutir uma coisa bem prática, que a Renata já tinha acenado em outros momentos que a gente teria que avançar, que é entender essa questão da participação, da mobilização, da territorialidade, né? Que tem tudo a ver com os conselheiros que estão nesse grupo, né, Renata? Só não Sim. podia dizer isso. Acho que é bem isso, sim. Eu sinto que até a gente precisa fazer um alinhamento com os conselheiros que não estão participando, né, daqui do GT, porque eu acho que esse é um momento que a gente tem de troca para além das reuniões do conselho, né, de tipo uma fala mais livre, de um entendimento maior das dificuldades que vocês têm e que podem ser sanadas nesse processo de revisão. E a gente ainda vai ter bastante evento de participação e vocês vão ter que nos ajudar a chegar nessas pessoas, né? E a gente vai ter que se ajudar, na verdade. Vocês vão ter que nos dizer as dificuldades e a gente vai ter que buscar os meios para ultrapassar essas barreiras de chegar nos diferentes bairros da região. Eu vou deixar a Denise falar, mas eu acho que a gente já podia, né, encerrar as inscrições por aqui, porque já são 5h34 e o pessoal tem a reunião do conselho agora. Então, acho que depois da fala da Denise, a gente encerra.
Boa tarde a todos. Eu peço desculpas por não ter aberto a câmera antes, eu estou aqui numa clínica em consulta médica. Mas, enfim, tentei sentar na janelinha agora aqui no final. Sobre essa questão que vocês estavam comentando a respeito das invasões, entre aspas, né, nas territorialidades, essa é uma questão que acontece também lá para a Zona Sul, né, RGP 6, RGP 8, enfim, a própria região do AP, a região 15 ali da Zona Sul também, a gente ainda ontem na nossa reunião falávamos exatamente sobre isso, né, de um lado da rua é uma região, do outro lado da rua é outra, né, então isso é uma questão que se repete por toda a cidade, é muito séria, é muito importante a gente ver isso aí. E sobre a questão que vocês estavam falando antes também, da necessidade de conhecimento, né? A população precisa se apropriar de informação. Me chama a atenção sempre a questão dos pressupostos básicos, né? A base teórica, que são as 17 ODS. A maior parte das pessoas não tem apropriação sobre o que sejam as ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, e muito menos o que são esses 17, quais são os 17 objetivos, né? Entender o que eles são e o que significa na prática, para que a partir daí a gente consiga, de fato, pensar sobre a realidade da cidade, pensar como é que a gente está vivendo na cidade, que coisas a gente pode propor, a gente pode reivindicar, porque tem a questão dos direitos. Quando a gente coloca os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, a gente tem na base deles os direitos, tá? Então, ali como delegada da região 15, eu ontem ainda na reunião pedi ao nosso gestor de democracia que organize uma reunião especificamente para trabalhar essa questão da apropriação de conhecimento, ou seja, das pessoas começarem, então, a entender o que são os ODS, quais são eles, e conseguir enxergar isso no espaço da cidade. Então, eu queria dizer isso aqui para vocês, que a gente está fazendo esse movimento ali na região sul, no sentido de conseguir, então, fazer, né, organizar um espaço de construção de conhecimento, de formação, de estudo, né, para que a gente consiga participar, para que as pessoas, né, não técnicos, que a gente consiga participar, entender essa linguagem que está sendo usada para apresentar a revisão do plano diretor, porque senão fica uma conversa meio surda, assim, né, um lado fala e o outro lado não entende. E a nossa preocupação é nesse sentido, tá bem? Eu vou assistir depois a gravação da reunião de hoje para, enfim, o apropriado que foi que vocês conversaram, mas eu queria dar essa notícia aqui. Legal. Tá bom? Boa reunião. Eu queria fazer um encaminhamento, se fosse possível. Podemos fazer. Tá, não, eu queria propor que vocês estudassem fazer uma nova reunião sobre essa questão do sistema de planejamento, incorporando o que a Denise falou, certo? Eu acho isso que a Denise agora tocou, não é só a questão das ODS, tem a nova agenda urbana, as pessoas precisam se apropriar desses conhecimentos que elas não têm. Então, seria importante a gente ter uma reunião específica sobre isso. É uma proposição que eu faço. Obrigado. Obrigado, Felisberto. Já está anotado aqui, daí a gente vai pensar e combinamos. Mas acho bem importante também, acho bem interessante. Então, acho que é isso, né, pessoal? Vamos encerrando para quem participa do CMDOA se organizar para participar. E a gente vai se falando até daqui 15 dias. Vamos mandar mais coisas ali. Vou mandar a apresentação, botar na pasta pública, mandar o link de novo e a gente vai se falando. Estou à disposição também no WhatsApp, todos têm meu número no grupo. Certo? Obrigada. Um abraço a todos e certo, todas. Tchau. Um abraço, até. Um abraço, até daqui a pouco.